Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós e brilha em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nós do Núcleo de Estudos Espírita Divina Luz estamos imensamente felizes com a presença de todos para essa tão importante realização. Para dar por abertas as atividades, vamos convidar a senhora Altair, do Centro Espírita Amor, Verdade e Justiça de Nova Andradina, para fazer a prece inicial. Bom dia a todos, bom dia adorados, bom dia Eudápolis, bom dia Angélica, bom dia Iliema, bom dia Campo Grande, bom dia Nova Andradina, bom dia Batayporã, bom dia Anaurilândia, nossa, bom dia Bataguaçu. Bom dia, Santa Rita, e bom dia para todos nós hoje. Obrigado, pessoal. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, pedindo a Deus, ao querido Mestre Jesus, o vosso amparo pelo dia de hoje, agradecendo ao Senhor por essa grande oportunidade. Jesus, a prece que vós nos ensinaste. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em Vossa Seara, Senhor. Obrigado, que assim seja. Agora, passaremos a palavra ao senhor Luciano Montali, membro da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, com o tema O Tesouro do Evangelho. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme satisfação estar aqui em Anaurilândia, uma data festiva em que uma casa espírita a mais se faz presente em nosso movimento espírita sul-mato-grossense e nacional. Em nome da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, trazemos aqui um abraço caloroso e afetuoso de toda a sua diretoria, em especial pelo nome da nossa presidente, a Darlene. E queremos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é um grande tesouro para todas as nossas almas, que se encontram doloridas, que se encontram apreensivas, e que nesse caminhar terreno
encontramos tantas dificuldades, tantos desafios, às vezes o nosso eu interior nos clamando ao desespero, ao desequilíbrio, à enfermidade, e graças à bondade divina, nós temos recursos para que possamos contornar todas essas dores e transformá-las em alegria. E a exemplo disso foi o que Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 13, no versículo 44, de que o reino de Deus é comparado a um tesouro que, oculto num campo, foi encontrado por um homem que novamente o escondeu, e que esse homem, movido de alegria, ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo e entrou na posse daquele tesouro. É interessante como Jesus, ele usa dos elementos da vida cotidiana para nos trazer a mensagem divina. Ele veio falar do reino dos céus. Ele veio falar de um reino de paz, de um reino de amor, um reino de perene alegria. Ele veio nos falar de tantas maravilhas, mas para que nós possamos atingir essas maravilhas, ele usa, então, de correspondentes terrenos. Ele falava da natureza, ele falava do dia a dia, para mostrar a importância da nossa encarnação, para adquirir esse reino que não vem com exterioridades, esse reino que não está disposto em determinado local, pois que ele mesmo nos disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então Jesus usa de uma metáfora, Jesus usa de uma possibilidade em que ele nos chama a atenção para o valor dos seus ensinamentos. Então, o reino dos céus é comparado a um tesouro. Quando nós falamos de tesouro, pelo menos quando nós somos crianças, vamos brincar de caça ao tesouro? Que alegria, né? Você faz o mapa da mina, você busca daqui, de lá, é uma alegria. Mas quando nós falamos de tesouro e já adultos, também os nossos olhos brilham, né? Brilham. Porque diante de tanta dificuldade, diante de tanta escassez, diante de tanta miséria, o que representa para nós a felicidade é a riqueza. E aí, quando nós falamos de tesouro, parece que nós conseguimos ânimo novo, parece que nós conseguimos novas forças para adquirir determinado tesouro, porque aquilo vai nos trazer um determinado conforto e nós entendemos que aquilo vai nos trazer felicidade. Só que quando nós vamos estudar o Evangelho, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós vamos ver que Jesus está falando de um tesouro muito maior do que esse. Que esse tesouro, as traças corroem, os ladrões roubam, e nós ficamos atormentados, e nós ficamos aprisionados por uma ambição desmedida de algo que é ilusório. André Luiz nos diz que as algemas de bronze nos prendem tanto quanto as correntes de ouro. E aí, na nossa caminhada terrena, nós queremos fugir da dor que muitas vezes bate à nossa porta, e olhamos para
o terreno do vizinho e achamos, puxa, olha, ele tem determinado emprego, a situação dele é melhor do que a minha, eu queria ser igual a ele, olha só. Tem um certo destaque. Mas nós não sabemos o que passa na vida de outra pessoa. Sabemos da nossa. E não conseguimos olhar para a nossa vida e entender que tudo aquilo que nós temos é merecido. Que toda dor tem uma causa justa e um fim útil. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 931, pergunta: por que as classes infelizes são em maior quantidade do que as classes dos felizes? Nessa pergunta, a gente pode sentir pela resposta que os Espíritos nos dão, de que Allan Kardec traz bem essa visão, não que ele tivesse essa visão, mas traz para que nós possamos estudar isso, de que nós entendemos aqui na Terra que a felicidade estaria em você estar bem posto, em você ter uma boa condição material, em você ter estudo, um emprego bom, uma situação de mais tranquilidade material. E os Espíritos respondem o seguinte: olha, não tem ninguém assim feliz na Terra. Todos têm os seus problemas. E aquilo a que chamais de felizes se homizia dores intraduzíveis. Ali se homizia dores que nós nem imaginamos. Mas se você quer que eu responda, porque tem mais infelizes do que infelizes, porque é um mundo em que a vida foi dada como expiação ou prova. E ali depende a cada um a sua possibilidade de resgatar os seus débitos pretéritos e seguir adiante. E é interessante notar que essa visão obtusa, ou poderíamos dizer uma visão míope da vida que nós temos enquanto encarnados, André Luiz vem nos relatar naquele livrinho, Agenda Cristã. Se você for lá no item 27, ele fala da beleza física, que se a pessoa não tem o equilíbrio, é um problema muito grande, porque todos nós queremos ser bonitos. Quando você vem num local que tem mais pessoas, você se arruma, você penteia o cabelo, você passa um perfume, você quer estar bem apresentado, e isso faz muito bem, faz parte. Mas quando falamos de beleza, quem não gostaria de ser bonito? Quando nós vemos uma moça bonita, chama a atenção, um rapaz muito belo, chama a atenção. E chama tanto a atenção que muitos ficam próximos das pessoas porque a pessoa é bonita. O padre Fábio de Mello é um homem bonito, ou não é? Ele é bonito, ele é muito bonito. Agora imagina ele no seu sacerdócio, pessoas ali perto dele, porque ele também é famoso, os ataques que esse homem não sofre, a força interior que ele tem que ter para resistir às influências. É aquilo que nós falamos, que na verdade o Evangelho nos diz, da desgraça ilusória e da desgraça real. Porque nós vemos a desgraça, às vezes, nas dificuldades, na doença, na perda de entes queridos, na dificuldade financeira. Agora, a desgraça real é uma pessoa dotada de muita beleza e se perde
por causa dessa sua beleza. E a pessoa então se envaidece. Não estou falando que todos, mas há uma facilidade para que a pessoa se envaideça. E é engraçado que a beleza ela é muito fugaz. É muito rápida, ligeira, passageira. E André Luiz também nos diz que não nos detenhamos às formas efêmeras, porque a flor, ela passa muito breve. E é interessante notar também essa relação com a natureza. A flor, você tem lá o seu vasinho de flor, o seu jardim, ela vem, desabrocha, aí aparece a flor. Ela fica lá 1, 2 dias e de repente já não tem mais a flor. Ela é muito ligeira. Então, temos várias situações que a vida nos traz para que nós tenhamos experiências e nessas experiências nós adquiramos valores imperecíveis. Às vezes nós almejamos a fama, o destaque. Quem não gostaria de ter destaque? Você chega no local, todo mundo te conhece, todo mundo vem, te cumprimenta, te abraça, olha para você, né, com bons olhos, com aquele sorriso na cara. Já quando a gente está no dia a dia aí, vai no posto de saúde, ninguém sabe quem que é a gente, e a gente não é nada mesmo na vida, chega lá, a gente é maltratado, vai fazer uma pergunta, fala, cala a boca e tira o dedo do nariz. É mais ou menos essa situação que nos acontece, não é? Quem não gostaria de chegar, pô, eu sou o Neymar, tô aqui, bom Neymar, legal. Quem não gostaria? Quem não gostaria de ter dinheiro sobrando, né? De ter o poder de modificar as coisas? Quem não gostaria? Mas será que aí estaria a verdadeira felicidade? E Jesus nos fala de que me adianta ganhar o mundo e eu me perder a mim mesmo. Então, seja a riqueza, a pobreza, a beleza ou a ausência dela, o poder ou a simplicidade de um trabalho anônimo, são oportunidades, são experiências de vida para que nós possamos atingir valores perenes da alma e nos libertar das ilusões que nos levam à desgraça real. Imaginemos personagens históricos em que detiveram o poder e que, se nós formos analisar os livros de história, se perderam no poder. Nós não vamos citar nomes, porque são espíritos que aqui estiveram. Mas imaginemos a dor desses irmãos ao retornarem à pátria espiritual e verem que nas suas mãos havia uma grande possibilidade de se prodigalizar o bem, e ali eles fizeram o contrário. Passaram e por onde passaram arrasaram, destruíram lares, famílias, sonhos, esperanças. E depois, graças à bondade divina, vão ter uma nova oportunidade, como nós estamos tendo uma nova oportunidade de refazer aquilo que fizemos errado de maneira correta. Como diria Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então a mensagem que Jesus nos traz, essa mensagem da imortalidade, ao terceiro dia, na ressurreição, e a ressurreição ali que aconteceu foi uma ressurreição espiritual. Se nós formos pegar a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele fala da ressurreição, ele fala que a ressurreição é espiritual. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se fazia aparente, ele se fazia visível. Então ele veio trazer uma mensagem de que a vida
não termina com a morte do corpo. Quer mais consolo do que isso? Puxa, meu pai faleceu, minha mãe também, ou meu irmão, ou um filho, e isso deve ser uma dor suprema. Não deve ter dor maior numa encarnação do que a passagem de um filho. Mas o consolo, a alegria de saber que o filho está amparado, que o pai e a mãe estão bem encaminhados e que estão no regaço paterno, continuando a sua existência, e que um dia vamos nos reencontrar. Que alegria maior do que essa? É interessante notar que nós, diante de tantas dificuldades que a vida nos apresenta, nós entramos numa conduta tão automática, numa conduta tão rotineira, que não nos damos oportunidade para que possamos meditar um pouquinho acerca da vida. Vamos vivendo essa encarnação como se a morte do corpo físico jamais fosse nos chegar. Vamos vivendo e vamos tocando e vamos levando como se jamais alguma dificuldade fosse bater à nossa porta. Tão afogados em problemas, em trabalho, em questões variadas da vida cotidiana, e que nós vamos então nos esquecendo da nossa condição de espíritos imortais. Nós vamos nos esquecendo da nossa condição de filhos de Deus, muito amados por Ele. Tem um livro do Divaldo, que é o prefácio, ele é organizado pelo Álvaro Crispino, e ali o Álvaro Crispino traz uma mensagem, uma história muito interessante sobre, que não é dele, não me recordo quem é o autor, do príncipe que virou sapo. Alguém já ouviu falar a história do príncipe que virou sapo? Então, ali ele nos narra que tinha um belo príncipe, muito lindo, e todas as moças do reino eram apaixonadas por ele, inclusive a bruxa que habitava aquele reino também. Mas ele não deu bola para a bruxa. Ela era muito feia, ela era má, e ele não queria saber da bruxa. Então ela lhe lançou um feitiço, dizendo que ele viraria um sapo. E ele virou um sapo. E ele então se viu como sapo. E como sapo ele olhou que estava no castelo. Mas ele disse, um sapo no castelo? Não é aqui que é a sua habitação. Ele foi então para o lago. E lá no lago, ele aprendeu a coachar, a se alimentar através, ele lançando a língua e pegando as moscas. E cada vez mais o tempo passava e mais ele se habituava à sua condição de sapo, esquecendo-se da sua condição de príncipe. Mas um certo dia,
chegou uma princesa e disse para ele que ele era um príncipe. E ali então ela deu um beijo e ele voltou a ser príncipe. O que ele quer dizer nessa história? Que nós precisamos nos esquecer para nos relembrar de quem nós somos. Ele faz uma comparação de que nós somos espíritos príncipes em corpos de sapo. É o que representa a nossa reencarnação, segundo essa visão. Somos espíritos príncipes em corpos de sapo. Nós preparamos toda uma reencarnação, estudamos, planejamos e aqui estamos. Chegamos aqui, passa a fase infantil, vamos passando para a adolescência e a fase adulta, e as dificuldades vão aparecendo, as necessidades, os sonhos. E nós vamos esquecendo da nossa condição de espíritos imortais. E cada vez mais vamos nos acorrentando ao terra-terra, às questões terrenas, a necessidade de se ter uma melhor posição social, de se ter uma melhor condição financeira, de se estar sempre saudável, de se estar sempre bajulado por alguém. E esquecemos da nossa condição de espíritos príncipes. Só que daí vem as dificuldades, vem os reversos da vida, os reveses, melhor dizendo, vem os problemas, as doenças, as dificuldades materiais, econômicas, a perda de entes queridos. E como nós não conseguimos aceitar os desígnios de Deus, nós nos entristecemos, nós nos desequilibramos, nós deixamos de viver a vida com alegria e bom ânimo, nós deixamos de dar valor a uma amizade sincera, a um abraço amigo, a uma flor que floresce no nosso jardim, ou uma flor que um amigo vem e nos dá, a um filho tão querido que está com dificuldade e que eu posso sim lhe auxiliar. Deixamos de dar valor a um amanhecer em que os passarinhos começam a cantar de maneira tão estridente. Deixamos de dar valor a um dia de sol, com céu azul, a uma brisa da manhã ou do entardecer. Deixamos de levar em consideração uma noite de luar, com as estrelas salpicando no céu. Deixamos de dar valor ao trabalho que nos dá a bênção do pão de cada dia. Deixamos de dar valor às dificuldades que nos testam enquanto espíritos, não para nos dizimar, mas para dizer: você é forte, você tem a garra, você tem a fonte de Deus dentro de você, a centelha divina, e você pode superar isso aí, porque você é filho de Deus, porque você é criado pelo seu amor. Deixamos de dar valor às pequenas coisas, à simplicidade da vida, e ficamos acorrentados, e ficamos aprisionados nas ilusões terrenas. Ah, mas a minha vida está com tanta dificuldade, eu tive tantos problemas. Uns têm mais, outros têm menos. Mas todos nós temos problemas.
E esses problemas, na verdade, vêm nos fazer um convite para que possamos olhar a vida da maneira como a vida é, e não como nós queiramos, ou como nós queremos que a vida assim seja. Que existe uma inteligência suprema que a tudo prevê e a tudo provê, e que nos criou para a felicidade. Mas também não devemos nos culpar, porque estamos caminhando, pisando em falso. Não devemos nos culpar porque de repente demos uma derrapada e caímos. Não pensemos que Jesus tenha escolhido entre os seus apóstolos, aqueles que foram lhe seguir, entre espíritos já prontos. Não pensemos isso. Ele foi em busca de pessoas de boa vontade, mas ainda detentores de grandes dificuldades. Vamos ver Simão Pedro. Simão Pedro, eu adoro, já falei isso várias vezes no Caminheiros, né, dona Nivone? Adoro a figura de Simão Pedro. Simão Pedro, ele é muito nós. Ele é a personificação nossa. Aquela pessoa que não tinha muita paciência, salvo algumas exceções, aqui tem muita gente paciente, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem uma paciência até um certo limite. Mas na hora que pisa no meu calo, aí já era. E Simão Pedro era assim. A intolerância dele com as mulheres. Como é que essa mulher de má vida, como é que Maria Madalena vem falar que Jesus apareceu para ela em primeiro lugar e não apareceu para mim? Essa mulher, como é que eu vou acreditar? Olha, quem era Simão Pedro? Mas depois da sua negativa e os galos cantando estridentemente, ele caiu em si. E Jesus, já recomposto, ressurgido: Simão, apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes lhe diz. Tadeu. Qual que é o slogan de Tadeu, né? Desculpa, Tomé. Só acredito vendo. Não acreditava em nada. Não acredito. João, o queridinho, o amado. O que ele e o seu irmão falaram a Jesus? Quando Jesus queria ir até a Galileia, eles estavam na Judéia, teriam que passar pela Samaria. Que foi que João disse a Jesus? Que eles não queriam passar por Samaria, porque geralmente os judeus, para irem até a Galileia, eles não passavam pela Samaria, eles faziam um caminho muito maior para chegar até a Galileia, ou da Galileia à Judéia. Não passavam pela Samaria porque eram pessoas de má vida. Nós vamos passar pela Samaria. Mas, Senhor, não tem como cair um raio e dizimar esse povo? João, não é qualquer um não, João, e aí foi apelidado de filho do trovão por Jesus. Mas a figura que eu quero fazer atenção aqui é a figura de Bartolomeu. Segundo nos narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, no item 8, intitulado Bom Ânimo. Ali Humberto de Campos nos diz que Bartolomeu era um dos discípulos que mais se esforçava para seguir Jesus. Ele empregava todos os seus recursos para estar presente nas pregações de Jesus e estar ali com Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Só que Bartolomeu, ele era triste.
Bartolomeu era triste. Se nós formos modernizar a palavra, ele sofria de depressão. Quem sofre de depressão tem que se cuidar com medicamentos, vai no médico, psicólogo, isso é importantíssimo. Mas nós temos que buscar também ajuda espiritual. Bartolomeu era triste, e Jesus percebeu isso. Como é que ia passar despercebido isso para o médium de Deus? Por vezes ou outra ele pegava Bartolomeu em meditações angustiosas. E certo dia, enquanto Simão Pedro e sua família estava ocupado ali com os afazeres domésticos, já era noitinha, Jesus teve a oportunidade de conversar mais intimamente com Bartolomeu. E ali ele fez um questionamento a Bartolomeu, para que Bartolomeu então pudesse abrir o seu espírito a Jesus. E Bartolomeu falou assim: mestre, não sei dizer das minhas tristezas, mas eu sei que o seu evangelho, o seu ensinamento me enche de esperança para o reino além nas alturas. Quando o Senhor disse que o seu reino não era desse mundo, aquilo me deu uma coragem nova para que eu pudesse seguir adiante na caminhada na terra. Porque aqui parece que o selo do mal está em todos os lugares. É a traição, é a ambição desmedida, são os inúmeros desenganos. E falou isso e quase começou a chorar de tanta tristeza. E Jesus parou, olhou para Bartolomeu e falou: faz bem você de manter essa esperança. Só que o nosso ensinamento, o nosso evangelho, ou a boa nova, é a boa nova. Ou seja, uma boa notícia. E você já viu alguma boa notícia nos trazer tristeza? Você faz bem e mantém a esperança no reino. Mas você acha que eu tenha vindo aqui na terra sem a certeza de trazer a todos a mensagem consoladora? Todos aqueles que receberem minha mensagem, Bartolomeu, em espírito, intimamente, eles serão portadores de imensa alegria. Aí Jesus fez uma comparação da vida terrena a uma estrada pedregosa. Mas essa estrada nos conduz ao Pai. E aí, ele disse que para caminhar nessa estrada, nós precisamos da luta diária. A luta diária seria a marcha. E que o trabalho de cada dia seria a caminhada nessa estrada. E que sejam das horas de repouso da noite ou da manhã, que são os pontos extremos que nós temos, na atividade ou no descanso, nós temos sempre a oportunidade de fazer o bem. Seja através de uma palavra amiga, de um minuto de atenção, de um abraço querido, fraterno, em coisas simples, nós poderíamos estar e estaríamos cumprindo a nossa missão de fazer o bem. Só que ele disse assim: o problema é que as pessoas, querendo se antepor à vontade de Deus, ou seja, querendo fazer a sua vontade, acabam se desviando dessa estrada. E aí, isso faz com que, mais para frente, ele tenha que reparar esse caminho. E aí as pessoas vivem rancorosas, aí as pessoas vivem chateadas, amarguradas. Sem fazer a vontade de Deus, que um dia vai ter que ser corrigida. Aí, Bartolomeu, sem medir
a amplitude da sua pergunta, falou: mas Senhor, então o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? Jesus responde a Bartolomeu: a verdade não exige, ela transforma. A verdade transforma. O Evangelho não pode exigir de seus seguidores estados especiais, condições especiais. Mas você tem que convir comigo que o bom ânimo, a coragem e a esperança têm que ser os traços daqueles que seguem o Evangelho. Por que se deter no pesadelo de um dia, de uma noite, se nós temos o raiar de um dia inteiro em busca do nosso Pai e com o nosso Pai? Então Bartolomeu recebeu aquela mensagem com toda a sua profundidade e perguntou a respeito dos negócios, porque ele tinha problemas, tanto na pescaria, depois como para negociar o seu peixe. Mas e quando os negócios da terra vão mal? E quando tudo parece ser contra nós? Qualquer semelhança é mera coincidência com a nossa vida, né? E quando tudo parece ser contra? Ele falou: mas Bartolomeu, qual que é o melhor negócio? Será a aventura que se realiza a peso de ouro, para mais tarde amordaçar a consciência e trazer mais problemas materiais? Ou será a caminhada rumo aos braços do Pai, que se faz através de sacrifício e de renúncia? Não seriam as dificuldades um convite para que possamos semear com mais amor? Um apelo para que possamos nos desfazer das ilusões da terra e atingirmos o reino dos céus? E Bartolomeu então lembrou-se da sua mãe, que há pouco tempo havia falecido. Mas Senhor, e quando os nossos entes queridos se perdem além túmulo? Mas quem está perdido? Se Deus é Pai de todos nós. Se os piores criminosos um dia irão ver a luz da redenção, imagine um espírito que é chamado à convivência paterna. A morte não nos aniquila, mas simplesmente abre uma nova porta ao espírito. E como não tinha mais nada a se falar, Bartolomeu já estava satisfeito. Jesus se calou, Bartolomeu foi para sua casa. Ele, embora fosse nascido em Caná da Galileia, ele morava em Dalmanuta, então tinha que fazer uma caminhada. E foi caminhando, e meditando naquilo tudo que Jesus havia lhe dito. E começou a lembrar dos seus pesares, dos seus problemas, e ele não encontrou mais no seu coração. Ele lembrou dos seus irmãos, que eram rudes com ele, mas ele lembrou: mas Jesus também não é meu irmão? Lembrou das dificuldades na negociação dos peixes com os comerciantes. Mas que é esse negócio demais, se não o que eu tenho maior com Deus? Lembrou-se da mãe, que havia falecido. Mas Deus também é Pai nos céus. Chegou em casa, já quase amanhecendo, abriu a porta, e aí as dobradiças rangeram. Seus irmãos acordaram e começaram a lhe xingar, chamando de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. A vontade dele foi revidar, como sempre fez, mas naquela hora ele já estava transformado. Ele falou: só eu tenho alegria para dar para eles, eles não têm. O pai também acordou e os escorraçou. E ele lembrou que o pai não conhecia Jesus, mas ele conhecia. Sorriu e guardou o seu sorriso para si, e uma nova alegria fez dentro de si.
No outro dia, já dormiu alguns instantes, já amanhecendo, pegou suas redes e foi trabalhar. E lá, no trabalho, era um outro Bartolomeu. Tinha uma palavra de incentivo para os colegas de trabalho, sempre uma atitude positiva. Alguma dificuldade que ocorria, a postura era diferente, de em vez de reclamar, de fazer algo para resolver aquele problema. Todo mundo achou estranha aquela postura de Bartolomeu, menos Jesus, que já conhecia o seu íntimo. Na semana seguinte, no sábado seguinte, narra-nos Humberto de Campos, que Jesus estava pregando junto ao Tiberíades, e ali a população, homens, mulheres, os judeus, soldados de Antipas, a soldadesca romana, tudo ali ouvindo a pregação de Jesus. E Jesus então dizia que o reino dos céus é comparado a um tesouro que, oculto num campo, foi encontrado por um homem que novamente o ocultou. E movido de alegria, ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo e entrou na posse daquele tesouro. Jesus então olha, e Bartolomeu, cruzando o seu olhar com o dele, emocionado pela referência que ele fazia, Bartolomeu deixa rolar uma lágrima. Era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. E ali, Jesus, conhecendo o seu íntimo, para sempre ele havia convertido todas as suas dores em alegria e teria aderido eternamente aos júbilos, às alegrias do reino dos céus, do Evangelho de Jesus. É essa alegria que nós estamos aqui a falar. Essa alegria que, diante de tantas dificuldades, nós podemos fazer crescer em nós. Porque a doutrina espírita nos explica que a felicidade plena não é possível aqui na Terra, se nós formos pegar a questão 920. Porque a vida nos foi dada na Terra como prova ou como expiação, mas que cabe a cada um de nós amenizar. E na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tá, então não tem como ser feliz plenamente, mas relativamente, como é que faria? E os Espíritos respondem que nós somos infelizes porque nós somos os artífices, os arquitetos, os engenheiros da nossa própria infelicidade. Mas se quisermos ser felizes, tal qual na Terra é possível, devemos aplicar as leis de Deus, devemos seguir os seus desígnios. E se nós formos pegar a questão 614, em que Kardec questiona aos espíritos o que é a lei natural, eles vão nos responder que é a lei divina, é aquela que nos ensina o que fazer e o que não fazer. E nós só somos infelizes porque nos distanciamos da aplicação dessa lei. E a lei que Jesus resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nós temos uma grande confusão em relação ao amor. Nós entendemos que o amor é sentimento. É sentimento também. Mas o amor, segundo a tradução do grego que veio de Lucas, quando ele fala de amor, ele não fala do amor eros, o amor paixão. Ele fala do amor da sua raiz etimológica do grego, ágape, que é conduta. Amar os inimigos. Mas que negócio é esse de amar os inimigos? Aí nós vamos no Livro dos Espíritos e falamos: mas peraí,
Ali fala que tem que até amar os próprios inimigos. Como é que é isso? Não. O que se quer dizer em amar os inimigos é não retribuir o mal com o mal. É fazer o bem, independente de ter recebido o mal. Então é postura. Você não precisa ter um amor que se tem por um filho ao inimigo. Não é esse sentimento. Mas é a postura que diante de uma ofensa, diante de uma transgressão da lei em relação a nós também não vamos transgredir a lei em relação ao outro. Como o Divaldo nos diz, se a pessoa me odeia, ela tem um grande problema. Mas se eu odeio, aí o problema é meu. Que nós não vamos passar pela terra sem ter inimigos. Mas o importante é que não sejamos inimigos de ninguém. Nós vamos ter dificuldades no nosso trabalho? Vamos. Nós vamos ter dificuldades na nossa casa, na nossa família? Vamos. Nós vamos ter dificuldades no relacionamento na casa espírita que hoje nasce? Vamos. Mas que isso jamais influa na doutrina espírita, no movimento espírita, que isso não prejudique a obra que é de Deus. Que tenhamos a responsabilidade, a humildade de entender que a obra não é nossa. E que nós temos uma oportunidade de trabalhar com Jesus, de fazer o que antes nós fizemos, de fazer correto o que antes nós fizemos de maneira equivocada. Então, quando estivermos diante de uma dificuldade, vamos recorrer a Jesus. O que faria o grande mestre em determinada situação? E nós vamos ver que no Evangelho e na codificação de Kardec, nós vamos ter as respostas. E tenhamos certeza que o mundo não vai mudar, mas nós vamos mudar. E cada um de nós nos mudando, nós vamos olhar a vida de maneira diferente. E daqui a pouco a Terra estará transformada. É como diria um pensamento a respeito dos livros. Que coisa importante são os livros. Mas que os livros não mudam o mundo. E esse pensamento é de Mário Quintana. Dizia Mário Quintana que os livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Mas os livros mudam as pessoas. Então, a transformação que se tem. Quem muda o mundo, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros apenas mudam as pessoas. É isso que Mário Quintana disse. E aqui nós temos uma codificação deixada por Kardec. Nós temos os evangelhos de Jesus, que olha, Mohandas Karachand Gandhi, que não era cristão, ele era hindu. Mas ele dizia, eu amo Cristo e tenho medo dos cristãos, porque os cristãos matam em nome do Cristo, e Cristo só fala de amor. Ele disse que se todos os livros sagrados existentes no mundo, os livros, não estou falando dos evangelhos não, estou falando dos livros sagrados, se todos os livros sacros do mundo se perdessem, e restasse apenas o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Porque a mensagem das bem-aventuranças é o resumo dos ensinamentos de Jesus. De todas essas leis que Kardec vem nos trazer. E que são o manancial e a bússola para que nós possamos caminhar
em equilíbrio, em serenidade, em paz. Então, ao tornarmos-nos espíritas, evangélicos, católicos, budistas, brahmanistas, não é isso que vai tirar de nós a necessidade de passar por desafios, dificuldades. Não é isso que vai fazer com que a dor não bata à nossa porta. Esses ensinamentos nos vêm para que tenhamos serenidade de passar pelo problema de maneira equilibrada e saudável. Se hoje eu não estou com saúde, é através dessa vivência que nós vamos adquirir a saúde. É através dessa possibilidade que nós vamos adquirir a paz. É através disso que nós vamos adquirir a alegria. E então vamos estar ligados a esse reino dos céus, que embora encarnados, nós já conseguimos manter essa felicidade, essa alegria, esse tesouro dentro de nós, tesouro esse que nenhum ladrão rouba, que as traças não corroem e que cada um é responsável, porque se eu estou com sede, ninguém pode beber água por mim. Se eu estou necessitado, ninguém pode ter o auxílio, e é para isso que está a casa espírita, para auxiliar, para encaminhar, para orientar, para consolar. Mas o trabalho de melhoria íntima é de cada um de nós. Então, também um cuidado aqui que nós devemos ter, que ao recepcionar, não queiramos entrar no problema da pessoa que nos busca. Sejamos o amparo, a orientação, o encaminhamento, a muleta, se for necessário. Mas cada um precisa andar com os seus próprios pés, com as suas próprias pernas. E que coisa mais digna do que isso? A pessoa se erguer para a vida, saber que tem um problema, mas eu posso superar, e olhar para trás, dali 20, 30 anos, e falar, puxa, eu passei por aquela dificuldade. Graças a Deus. E hoje eu estou mais forte. E é isso que Jesus vem nos pedir, é isso que Jesus vem nos ensinar, é isso que a doutrina espírita tem a nos trazer. Os nossos parabéns, as nossas congratulações, aqueles que se esforçaram tanto por materializar essa casa aqui em Anaurilândia, para trazer a tantos que morejam no sofrimento aqui na cidade, na região, uma mensagem de luz e de paz. E que essa mensagem de luz e de paz seja para todos nós. Que Jesus, em sua infinita bondade e amor, nos abrace uma vez mais. Agora, convidamos o senhor Olavo Conconi, do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Angélica, para declamar a poesia Gratidão a Jesus. Saúdo a todos, em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Depois de um dia tão agradável, de tantas orientações, tantos esclarecimentos, demonstrando a nossa caminhada. Primeiramente, ouvimos o orador falando a respeito da doutrina espírita, das nascentes da doutrina espírita, por Allan Kardec, como se formou, como criou. Depois, o segundo orador falou de Jesus, de Maria, nossa Mãe Maria Santíssima, o trabalho dela, o empenho, orientando o filho desde o início da sua jornada. Depois o orador último falou a respeito do reino de Deus, esclarecendo e orientando. Que maravilha! Estamos felizes por isso. E agora eu quero falar duas mensagens. A primeira é de Emmanuel. Emmanuel é aquele que gravou o livro há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e outros mais, e esse último agora, Paulo e Estevão. E ele nos traz essa mensagem, que chama-se
mensagem de companheiro é através do saudoso Francisco Cândido Xavier. Se já pudestes receber o amparo do Espiritismo, sustente a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não sonegues o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um sorriso fraterno, uma palavra de entendimento, um gesto de apoio para edificar a queda iminente? Compadece-te dos enfermos, dos famintos, reparta com eles as migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma, que caminham na terra em penúria do coração. E reflete nas aflições que se escondem sob os rituais da etiqueta, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidas na consciência, no desespero dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquistados na consciência, no desespero dos que revolvem as cinzas procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que despediram na morte. E muito que julgas embriagado de alegria, trazem no peito um vaso de lágrima. E para isso, não te dê a qualquer exigência. Fala o conceito espírita em momento adequado e estende a página espírita com a espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte da água pura. Testemunhe a convicção espírita em trabalho, paciência, compreensão e humildade. O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênesis são as obras básicas da doutrina espírita, trazida ao mundo pelos Espíritos e codificada pelo eminente pensador francês Hippolyte Léon Donzelli, que é Allan Kardec, que é a restauração do cristianismo, simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em prece e mãos em serviço. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Esta outra mensagem que eu quero transmitir também, tenho esse desejo, é de Edivaldo Pereira Franco, trazida pelo Espírito Amélia Rodrigues. Há muito tempo eu falei essa poesia e quero repisar. Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer por tudo que nos deu e por tudo que nos dá. Agradecer pela visão, aliás, agradecer pelo pão que alimentamos, pela paz que desfrutamos. E também, Jesus, queremos te agradecer pela visão, pela felicidade de poder enxergar. Com os olhos, nós vemos a terra, vemos o céu e detemos no mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos contemplar o vosso amor. Mas diante de tanta claridade visual, há os que não têm o amanhecer e se debatem nas trevas, sem a hora matinal. Deixa-nos por eles orar. Nós sabemos que depois desta vida, na outra vida, eles também vão enxergar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que ouve o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas dos que choram nos olhos do mundo inteiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça cantar, a melodia dos imortais que ouvida não se esquece jamais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelo surdo pedir, porque eu sei
que depois desta vida, na outra vida, eles também vão ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que fala de ternura, pela voz que liberta o homem da amargura. Obrigado, Senhor, pela voz da comunicação, pela voz que ensina, que ilumina e que nos dá consolação. Mas diante de tanta melodia, eu recordo os que padecem de afasia, que não podem falar da noite e nem falar do dia. Deixa-nos por eles orar. Nós sabemos que depois desta prova, na vida nova, eles também vão falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que lavram, que aram, que trabalham e que semeiam, mãos que colhem e que recolhem, mãos da caridade, da solidariedade, mãos que lavam as feridas das misérias da vida, mãos que apertam mãos, mãos que acenam, mãos que dizem adeus, mãos que abraçam. Obrigado, Senhor, pelas mãos da cirurgia, pelas mãos que lavram leis, que firmam decretos, que escrevem poemas e cartas de amor, mas, sobretudo, pelas mãos que no seio abriga os filhos de corpo alheio. Obrigado, Senhor, pelos meus pés. Obrigado porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito, deixa-me louvar, porque vida eu tenho na terra, olhando os que jazem num leito de dor, os paralíticos, os aleijados, os maltrapilhos, os desgraçados, os cadeirados. Deixa-nos por eles orar. Nós sabemos que depois desta prova, na outra reencarnação, eles bailarão. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, meu doce cantinho, a minha tapera, ou a minha favela, ou o meu ninho, ou a minha mansão, meu palácio, meu bangalô, o meu lar de amor, seja lá o que for, um gravato de dor, mas que dentro dele reina o amor de pai, de mãe, de irmão, de tio, de sobrinho, de avô, mas que dentro dele reina o amor. Quem é que pode viver sem o amor? Seja o amor de uma mulher, de um amigo, de um irmão, até mesmo de um cão. Quem suporta a solidão? Mas se eu não tiver ninguém, nem mesmo um amigo para minha mão estreitar, nem mesmo uma cama para deitar, deixa-me dizer, Senhor, que eu tenho a Ti, que eu amo a vida, porque a vida é nobre e colorida. Cuidemos da nossa vida. Muito obrigado. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. O que vamos pedir a todos para que nos tornemos uma só pessoa neste momento, um só coração, um só pensamento. E para isso, vamos sentir a presença de Jesus, nosso amado Mestre, aqui entre nós neste momento. Vamos sentir o seu abraço, o seu sorriso, trazendo-nos toda essa alegria que sentimos aqui neste momento. Vamos sentir a presença da espiritualidade, benfeitores do alto, companheiros de trabalho, que aqui se encontram neste momento, envolvidos neste evento, auxiliando-nos, auxiliando a doutrina espírita, auxiliando esta inauguração, auxiliando o nascimento desta casa. E assim, envolvido por esses queridos irmãos, por Jesus, vamos nos elevar a Deus. Não vamos dizer elevar ao alto, porque Deus também está aqui conosco.
ao nosso lado. Vamos agradecer por todas as dádivas que recebemos em nossas vidas. Agradecer pela nossa vida, a maior dádiva que recebemos. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos e pelas oportunidades que nos trouxe até este ponto. Vamos agradecer a Deus por este momento feliz, por estarmos aqui reunidos para praticar a fraternidade, reunidos para praticar o amor. Vamos agradecer a Deus por termos escolhido, por termos abraçado a doutrina espírita, este caminho bendito que nos ensina a levar ao reino de Deus. E vamos rogar a Deus para iluminar e abençoar a todos os presentes, para iluminar os destinos desta casa e que seus trabalhadores façam dela um ponto de luz, um ponto de apoio para que a espiritualidade daqui possa assistir a toda esta cidade e toda a região. Deus, muito obrigado por mais este dia em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado, queridos irmãos do mundo maior. Neste momento, queremos aproveitar a oportunidade e estender o nosso abraço a todos vocês, queridos irmãos. Obrigado aos irmãos encarnados que nos ajudam a caminhar e a vencer as dificuldades da vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Assim seja. Convido agora para fazer uso da palavra o presidente do núcleo, Ângelo Francisco de Souza Júnior. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um aqui que tornou esse dia mais especial, muito mais especial, com o carinho de cada um. Gostaria de agradecer a espiritualidade que nos deu força para chegar onde estamos hoje. Agradecer a nossa equipe, todos os trabalhadores dessa casa, os desencarnados que estão aqui hoje, o pessoal da cozinha, que estão preparando a comida, que também estavam aqui quando estavam construindo, que vieram limpar todos os dias junto, me aguentando. Que não é fácil, tá, gente? Me aguentando. Obrigado de coração. Quero apresentar a Célia, minha mãe, trabalhadora da casa. A Sueli Desto, minha tia, trabalhadora da casa também. A Cris. A Adriane, que é minha prima, também coloquei ela na fogueira, trabalhar. A Adriana, vem cá. Não, vem cá. Secretária da URI, que também me auxiliou. A Adriana, outra Adriana, gente, que também nos auxiliou muito. A minha irmã Renata. Ao meu primo Abraão, e eu gostaria de agradecer uma pessoa que não está aqui,
que infelizmente por motivos de saúde ela não pôde comparecer, que foi a Dona Eri, que está em Campo Grande, prestes a fazer uma cirurgia, que sem ela a gente não teria isso daqui hoje. Um dos passos foi ela. Então eu deixo meus sentimentos a ela de gratidão, muito, muito importante para mim, o quanto ela faz parte, mais do que qualquer um de nós aqui. Ao seu Cido, bem seu Cido, também trabalhador dessa casa, a Gleice, a nossa tesoureira, trabalhadora dessa casa, que também nos auxilia muito. A Priscila, que ganhou neném essa semana e não pôde estar aqui. A Nucini, que também está a Campo Grande a trabalho, que também é frequentadora, trabalhadora. Ao meu tio, que esteve aqui hoje trabalhando junto. Aos palestrantes que puderam se dispor a estar aqui, nos agraciando com as suas palavras. Enfim, eu não tenho mais o que falar, porque se eu for falar eu vou chorar. E uma pessoa que me ensinou muito. A dona Altair, ele não vai. Esse prédio não é nada perto do amor da gente aqui. Não teria a doutrina se não é o nosso empenho, se não é o nosso amor para estar trabalhando, fortalecendo, acendendo esse feixe de luz da seara do manto. Obrigado. Que a espiritualidade possa continuar do nosso lado, trazendo mais almas, mais espíritos sofredores, bons, espírita. Necessitados desse amor que a gente tem para dar. Obrigado a todos. Que possamos ter um excelente dia, uma excelente semana e levar um pouco dessa energia para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos irmãos que estão aqui fora. Eu passo a palavra ao Altair. Eu também agradeço muito essa grande oportunidade de trabalho, que até inclusive eu havia sofrido um acidente, falei, meu Deus, quando eu estava sozinha no carro, que foi mais ou menos 8h30 da manhã, eu desmaiei. Eu acordei, era meio-dia. Olhei no relógio e falei, meu Deus, o relógio caducou. É meio-dia. Eu tenho um trabalho para fazer, que era vir para cá, porque eu tinha combinado com o pintor. Ele já estava preocupado, que foi daqui a pouco eu estou aí, né? E eu estava na estrada. E onde eu fiquei, só caminhão que me via. E assim mesmo indo daqui para lá, que de lá para cá eles não me viam, onde eu fiquei. Aí eu acordei assim, falei, meu Deus, eu tenho um trabalho para terminar. E aqui estou eu. E que recebi muita força da espiritualidade para concluir eu e Deus nessa construção toda. E agradeço muito de coração. Agradeço a presença de todos vocês
que aqui estiveram dando força para todos nós. Obrigada, pessoal. Gente, olha, antes de encerrar, eu quero deixar a programação das atividades do núcleo, que serão às segundas-feiras, palestra pública, às 7h30 da noite. Às terça-feiras, o estudo da mediunidade. Às quintas-feiras, o estudo da doutrina, para quem está iniciando. E aos sábados, explanação dos livros de André Luiz. Em todos os mesmos horários, às 7h30 da noite. Por enquanto, não haverá evangelização, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter uma galera aí unindo a força jovem, porque a dona Altair me colocou aqui com 21 anos. Então, que venham mais jovens para nossa casa. Que venham mais jovens para dar continuidade a essa tarefa. Obrigado.